Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Hilbstein e a gente está iniciando mais uma aula de Geografia, hoje com o tema Índice de Desenvolvimento Humano, Países Desenvolvidos e Subdesenvolvidos. Beleza? Então a gente vai fazer uma aulinha sobre isso aí, especificamente para o pessoal do oitavo ano, mas pode servir como um âmbito geral aí para todas as matérias para todas as séries da Geografia, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente começa a falar dos países com maior desenvolvimento, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, passou a classificar os países de acordo com seus diferentes níveis de desenvolvimento. As regiões com maior desenvolvimento abrangem grande parte da região da Europa, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. E aí, como a ONU, quais parâmetros a ONU usou, né, para medir a classificação desses países, classificarem eles como países com maior desenvolvimento, com menor desenvolvimento? Dentre eles estão aqui, ó, a economia forte e a dinâmica dos países desenvolvidos garante a eles um alto produto interno bruto, ou seja, o PIB, né, que é a junção de todas as rendas ali daqueles países, né, por exemplo, moro nos Estados Unidos, eu pego todas as rendas, todos os impostos pagos pelos americanos e tudo mais junto e somo tudo, e isso vai ser o produto interno bruto. E aí os países que têm o maior produto interno bruto, né, a maior renda, maior junção de renda, dentre os 10 países com maior produto interno bruto, 7 são países desenvolvidos, né? Países considerados desenvolvidos. Como eu já disse anteriormente, né? Aqui, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Né? Então, assim, a maioria deles ali localizados no hemisfério norte, né? A grande maioria na parte da Europa. Então, a maioria dos países com maior desenvolvimento se localizam ali naquela região. Beleza? E aqui um mapinha, né? Demonstrando para vocês. Se vocês observarem bem a legendinha aqui no canto, a legenda está em inglês, mas está escrito aí Advanced Economics, né? Que são basicamente os países desenvolvidos economicamente. E todos eles são esses aqui em azul escuro. Daí vocês observam que todos eles são aqueles que foram citados anteriormente: Estados Unidos, Canadá, o Japão ali embaixo, ó, parte da Europa aqui no cantinho, beleza? Então, países com maior desenvolvimento, aqueles que têm um produto interno bruto muito bom, uma boa qualidade de vida, são considerados, são classificados pela ONU, né, como os melhores países para se viver. Beleza? Então, ó, e aí algumas características dos países com maior desenvolvimento. Nos países com maior desenvolvimento, a qualidade de vida em geral é boa e a maior parte da população tem suprido as suas necessidades básicas, como educação, moradia, saneamento básico e assistência à saúde. Então, significa dizer que não falta o básico para os moradores desses países, né, países considerados desenvolvidos. Eles têm uma educação boa, difícil você ver algum desabrigado, obviamente tem, mas a condição de moradia para aqueles que podem ter é muito boa. Saneamento básico, né? Basicamente dizer que as pessoas são higiênicas, tem ali o lixo tem um destino adequado, os resíduos das casas têm o destino adequado. Né? As pessoas também são mais conscientes, a assistência à saúde, ou seja, se você fica doente, você tem seu remédio ali à disposição, você vai ter um atendimento de qualidade. Então essas são características dos países com maior desenvolvimento, né? E aqui, embora a distribuição de renda não seja igual, ela não é tão desigual como nos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Ou seja, há aquela hierarquia, né, da distribuição de renda, né, a classe mais rica, a classe média, a classe mais pobre, mas não há uma desigualdade tão grande, não há uma diferença tão grande como há na maioria dos países do mundo, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se você for um pobre nos Estados Unidos, você consegue viver muito bem. Um pobre nos Estados Unidos é como se fosse um rico aqui no Brasil. Entendeu? Porque ele vive bem, a condição de vida lá é tão boa que você pode ser um pobre e viver também. Imagine aquele que era classe média e aquele que era classe alta, então. Então a diferença da desigualdade social é muito pequena. É muito pequena a desigualdade social em países considerados com maior desenvolvimento. Por isso que eles têm uma condição de vida considerada boa e ideal pelo resto do mundo. Os países com maior desenvolvimento sediam a maior parte das empresas transnacionais e efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas, o que avança a tecnologia ajudando a produzir mais e ganhar mais. Ou seja, a maioria, essa foto aqui exemplifica tudo que eu quero falar para vocês. Essa foto aqui é da cidade de Nova York, né, nos Estados Unidos, uma das cidades mais populares do mundo.
E aqui você vê várias marcas aqui aparecendo nessa imagem. Você vê um fluxo de pessoas muito grandes, aí você vê aqui no canto o Mzinho do McDonald's, ali no prédio várias divulgações, várias marcas de empresas, divulgações de filmes. Então, a sede das grandes empresas que a gente conhece, as empresas que tão famosas que aparecem na mídia toda hora, a sede dessas empresas, o local de origem dessas empresas, e são nesses países desenvolvidos. Né? Nos Estados Unidos tem um grande polo de empresas de comida, né? O McDonald's, o Bob's, várias empresas famosas pelo mundo vêm dos Estados Unidos. Aí a gente pode falar da Alemanha também, que é considerado um país desenvolvido. Várias empresas de carro, como a Volkswagen, a Mercedes-Benz, empresas de carro muito famosas que produzem carros para o mundo inteiro, são da Alemanha. Então, essas empresas transnacionais, empresas que transitam pelo mundo inteiro, que têm sede no mundo inteiro, a origem delas é nesses países desenvolvidos, entendeu? Mas isso tem uma explicação, porque lá eles sabem investir, sabem dar valor às pessoas inteligentes que habitam aquele território, então as pessoas têm a oportunidade de se preparar, de estudar da melhor forma, eles investem muito na ciência, investindo na ciência, né? A tecnologia fica mais produtiva, começam a surgir novos experimentos, novas máquinas, e aí isso ajuda a produzir mais, né? Quanto mais você melhora a indústria, quanto mais você insere a tecnologia e renova cada vez mais os produtos, as pessoas vão comprando mais. Então, todo isso aqui, todas essas características fazem com que os países sejam classificados com maior desenvolvimento, né? Os países com maior desenvolvimento têm que atender essas características aqui para poder ser classificado assim pela ONU. Beleza? Então vamos continuar. E aí a gente passa dos países em maior desenvolvimento para chegar agora, imaginem uma pirâmide, beleza, gente? Uma pirâmide, no topo dessa pirâmide, os países com maior desenvolvimento vão estar no topo dessa pirâmide. Agora a gente pode falar dos países em desenvolvimento, né, que estão um pouquinho abaixo dos países com maior desenvolvimento. O que são os países em desenvolvimento, né? As regiões em desenvolvimento abrangem os países da África, da Ásia, menos o Japão, porque o Japão já é considerado um país muito desenvolvido, né? Então ele já não se considera em desenvolvimento, ele já atingiu o patamar ideal. Países da América Latina, da Micronésia, da Milanésia e da Polinésia, beleza? Que são regiões ali, ilhas paradisíacas ali da Ásia. A maioria desses países foram colônias europeias responsáveis pela extração de madeira, minério e produtos agrícolas. E mesmo após conquistarem a independência, a maior parte desses países continuaram com o mesmo modelo econômico, baseado nas commodities. Então, o que acontece? Esses países considerados em desenvolvimento, no passado, eles foram colônias de outros países. O Brasil, por exemplo, todo mundo sabe, foi uma colônia de Portugal, a gente já sabe disso. E aí eu trago para vocês aqui esse mapinha. Os países que estão em cor mais escura, nesse tom de vermelho mais escuro aqui, ó, são esses países em desenvolvimento, né? Alguns ali na África, a maioria dos países da África, você vê que são países considerados em desenvolvimento, né? Que eles podem atingir um patamar de desenvolvidos. E todos eles já foram colônias inglesas, né? A Inglaterra no passado, devido à proximidade, a Inglaterra é muito perto da África, muitos países hoje da África no passado foram colônias da Inglaterra. Muitos países africanos falam inglês hoje por causa disso. E todos eles se basearam no modelo econômico desses países, né? Vou usar outro exemplo aqui, por exemplo, esses países aqui da região da América do Sul, perto do Brasil, ali, ó, acima da gente, como o Equador, a Colômbia, por exemplo, no passado foram colônia da Espanha. E o que a Espanha, a Inglaterra e os outros países tinham em comum, né? Eles tinham essa ideia de ocupar territórios por aí para fazer essas colônias. Só que com o passar do tempo foram tendo as guerras, as mudanças, e a maioria desses países não concordou mais em ser colônia e quiseram ser independentes. Mas, a partir do momento que eles se tornaram independentes, né, tornaram um país próprio, sem depender de ninguém, eles não mudaram muito a ideia dos colonizadores. E no caso aqui, falando de modelo econômico, né, de modelo de país, de faturar dinheiro para um país, esses países considerados em desenvolvimento, eles se baseiam nas commodities. Aí o que são as commodities, professor? É basicamente você produzir coisas no seu território e vender para os outros países, né? Eu produzo café aqui, vou vender meu café para o pessoal da Alemanha, para o pessoal da Itália. Entendeu? Sou brasileiro, faço meu próprio produto aqui, mas vendo para fora. Então a maioria desses países em desenvolvimento baseou a economia deles nisso, porque eles têm ali um grande potencial de exploração, tem muita matéria-prima. Por exemplo, o Brasil é um país que vive de commodities, mas a gente tem muita coisa aqui para produzir, para vender. A gente faz muita coisa para vender. Por isso que a gente consegue sobreviver. Claro que não é da melhor forma, mas a gente baseia a nossa economia na base das commodities. E a maioria
maioria dos países em desenvolvimento faz isso, baseia a sua economia, sustenta o seu povo vendendo seus produtos para outros países, né? E aí eles precisam chegar a certos patamares, a certas exigências para serem considerados desenvolvidos. Não são desenvolvidos ainda, eles estão em desenvolvimento. Podem crescer muito, mas ao mesmo tempo também podem cair muito. Vai depender muito de como a economia e como o governo vai comandar o país. Beleza? E aí, as principais características desses países são, né? Como eu disse para vocês, eles estão chegando, eles, assim, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, esses países eles podem algum dia chegar a serem países desenvolvidos, muito desenvolvidos, como aqueles primeiros lá. Por isso que eles já estão classificados como países em desenvolvimento. Mas a realidade de hoje em dia é que eles estão mais próximos dos países menos desenvolvidos do que dos países desenvolvidos. Por quê? Olha só. Nesses países considerados em desenvolvimento, existe uma grande desigualdade social, uma má distribuição e concentração de renda. O que acontece? Esses países, o Brasil é um exemplo claro disso. O Brasil é um país muito grande, que tem um potencial muito grande para crescer, para se tornar um país muito desenvolvido, mas aqui há uma grande desigualdade social, né? Tem muita riqueza aqui, tem muito dinheiro aqui, mas fica concentrado na mão de uma classe. Quem é essa classe? A classe rica, a classe mais alta ali, os empresários, os políticos, e quem está nas classes mais baixas, eu me incluo nessa classe mais baixa, eu acredito que a maioria de vocês também, a gente tem de viver com o mínimo, com pouco. Então, se houvesse uma distribuição de renda, assim, uma distribuição de renda. Lembra que eu falei lá no começo que uma das características dos países muito desenvolvidos é que não há uma grande desigualdade social, entendeu? Porque o rico vai ganhar tanto e o pobre vai ganhar tanto, mas a diferença do que o rico ganha para o que o pobre ganha não vai ser tão grande. Então o pobre vai conseguir viver tranquilo lá, de boa. Ao contrário do que é no Brasil. Enquanto o pobre ganha muito pouco, o rico ganha demais. Entendeu? Então, se fosse melhor distribuído esse dinheiro, ele deixasse de ser concentrado na mão de uma parte da elite, de uma parte do povo, e fosse distribuído pelo povo inteiro de forma igual, sem desigualdade, o Brasil poderia ser um país muito desenvolvido. Mas por isso, a gente sabe que não é assim, que é uma grande diferença, entendeu? Há uma grande diferença de distribuição de renda, o rico ganha muito, o pobre ganha pouco, e a gente sabe que é assim na maioria dos países do mundo. Então, países em desenvolvimento têm essa característica de ter uma grande desigualdade social, uma má distribuição e concentração de renda. Outra característica de países em desenvolvimento é a dependência econômica, política e tecnológica em relação aos países com maior desenvolvimento. Basicamente, eu acabei de explicar para vocês que esses países eles baseiam essa economia, eles se sustentam na base das commodities. O que são as commodities? Eles vendem os produtos que eles produzem aqui, a gente faz muita coisa aqui, mas vende para fora. E aí, se algum dia esses países, por acaso, pararem de comprar essas coisas, não vai ser prejudicado? A gente não vai ser prejudicado? Esses países que vendem para os outros países não vão ser prejudicados? Óbvio que são. Então, por isso que a palavra dependência aparece aqui, uma dependência econômica. A gente depende dos outros países, entendeu? Porque a gente vende muito, a gente tem muito o que vender, mas se acontecer uma crise, como foi a crise lá de 1929, a Grande Depressão, e hoje em dia outros países de fora que compram as coisas aqui do Brasil, parem de comprar, a gente vai, para falar o português bem claro, se lascar. Vamos ficar sem dinheiro, entendeu? Porque a gente depende economicamente dos outros países, entendeu? E todos os países em desenvolvimento, eu estou usando o exemplo do Brasil porque é o nosso país, mas todos os países que são considerados em desenvolvimento têm essa característica de depender economicamente, politicamente e tecnologicamente de outros países. Palavra difícil. Por quê? Porque a gente depende economicamente, porque a gente vende muitas coisas. A influência política é muito grande também, né? Por exemplo, os outros governos dos outros países deixam às vezes de investir no Brasil ou podem até investir no Brasil, dependendo de como a gente vai se comportar politicamente com eles, né? Se o presidente do Brasil ou, sei lá, de outro país em desenvolvimento for conversar com o presidente de um país muito desenvolvido, ele tem que saber conversar, falar o que tem no país dele para o presidente desse país desenvolvido saber investir ali, instalar alguma empresa, alguma indústria ali para gerar emprego e os dois viverem bem, entendeu? Então há uma dependência política e tecnológica também, né? Porque muitas tecnologias que são necessárias hoje em dia a gente traz de outros países, né? Tecnologias na área da indústria para fazer, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem grandes empresas
a gente fabrica grandes produtos, né? Fabrica muitos carros, muitos celulares e tudo mais, mas para fabricar essas coisas tem que ter uma máquina. E essa máquina não vem daqui, vem de outros países, né? A tecnologia usada aqui para o trabalho, para a área da medicina, inúmeras áreas da tecnologia, a tecnologia é usada, mas assim, não é a tecnologia original do Brasil. A gente compra muita tecnologia de fora. Então a gente tem uma dependência econômica, política e tecnológica em relação aos outros países, os países com maior desenvolvimento. Beleza? Eu falo a gente, mas os países em desenvolvimento baseiam também a sua economia além na base das commodities, né, baseada nas commodities, e numa economia primário exportadora. O que é essa economia primária exportadora, professor? O próprio nome já diz, primário, tem a ver com matéria-prima. O Brasil é um país que tem muita matéria-prima, e a maioria desses países em desenvolvimento também tem muita matéria-prima no seu território. Só que essa matéria-prima não é utilizada no próprio país. Por quê? Porque entra a questão das commodities. A gente sobrevive vendendo as coisas para os outros. Então aqui, por exemplo, tem muita quantidade de ouro, muita quantidade de cobre, de ferro, de alumínio, mas a gente vai extrai tudo da natureza e vende para fora, em vez de utilizar aqui no nosso território, entendeu? Então a maioria desses países em desenvolvimento tem essa economia primária e exportadora, né? Primária de ter muita matéria-prima e exportadora de exportar para outros países, a gente vende muita coisa, beleza? E aí outra característica desses países em desenvolvimento é uma população empregada em grande parte no setor primário da agricultura. Na agricultura, na então eles têm a população, né, a grande parte do povo está empregada em grande parte no setor primário da agricultura, no setor primário, que é o setor primário da indústria, né? E esse setor se divide na área da agricultura, na pecuária, no extrativismo, e parte da população empregada no setor terciário, né, que é a área de comércio e de serviços, e no mercado informal, ou seja, a população desses países em desenvolvimento, na sua maioria, ela trabalha da atividade agrícola, da pecuária ou do extrativismo, né? Ela trabalha ali mais no campo. A outra grande parte, né, que eu acredito que seja a maioria do pessoal que vive na área urbana, trabalha na área do comércio, na área do serviço, ou trabalha numa empresa vendendo as coisas, ou trabalha numa fábrica fazendo as coisas, ou no mercado informal. O que é o mercado informal, professor? É aquela dona de casa que monta uma barraquinha, vai vender um pastel, é o cara do Uber. Basicamente, o trabalhador informal, o mercado informal é aquele que a pessoa trabalha para si mesma e não tem patrão, sabe? Ela é mesmo a própria patroa dela. Então, a maioria da população empregada nesses países em desenvolvimento, na cidade desses países em desenvolvimento, vive disso, né? Vive da atividade do setor primário e da atividade do setor terciário, junto com a atividade do mercado informal. Beleza? E aí, mais características, né, dos países considerados em desenvolvimento, né, eles têm alto índice de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade. O que significa isso, né? No Brasil tem muitos analfabetos, né, pessoas que não têm oportunidade de estudar, né? As pessoas, professor, as pessoas são burras porque elas querem. Não, jamais. Isso não é verdade. As pessoas às vezes não têm o conhecimento adequado, são analfabetas por quê? Porque não têm a oportunidade adequada de estudar. Né? Muitas pessoas cresceram a vida inteira trabalhando no interior, nunca abriram um livro, sequer aprenderam a fazer o próprio nome, né? Por quê? Porque a vida, a sociedade obrigou elas a seguirem outro caminho e não terem a educação adequada, né? Então esses países em desenvolvimento, por terem esses altos índices de analfabetismo, não podem ser considerados ainda países desenvolvidos, porque nos países desenvolvidos eles investem muito na educação. Não acontece isso aqui no Brasil, não acontece isso na maioria dos países em desenvolvimento, né? A educação é sempre deixada de lado. Há uma grande taxa de mortalidade infantil, ou seja, morre muita criança, né? E aí as crianças sempre são muito valorizadas nos países com maior desenvolvimento, porque desde a base, desde a educação ali no começo da escola, as crianças vão sendo instruídas para serem os cidadãos do futuro, né? Então todo aquele cidadão que vai trabalhar para o país um dia, vai sustentar o seu país um dia, ele já foi criança e ele passou por todo o processo da escola. Só que nos países com maior desenvolvimento eles foram melhor educados. E aqui nos países em desenvolvimento, além da educação ser ruim, países em desenvolvimento têm uma educação ruim e também tem uma taxa de mortalidade infantil muito grande. Morre muita criança por acidente, às vezes por incompetência dos pais, às vezes por incompetência médica, né? Os médicos acabam matando muitas crianças sem querer, né? Na hora de fazer alguma operação, não são muito preparados, enfim. E aí, ao mesmo tempo que morre muita criança, também nasce muita criança, entendeu? Porque tem um grande índice de natalidade. No Brasil, por exemplo, as mulheres começam a ter filhos muito novas, né? Muitas vezes por falta de informação, por falta
de estudo, de consciência, né? Aí a gente surge, tem aquele caso das mães adolescentes, né? Por exemplo, a minha mãe mesmo me teve com 17 anos, né? Não é assim, aí não acredito que não seja a idade ideal para uma mulher ter filho. Então a maioria das mulheres do Brasil tem muitos filhos, né? Então assim, ao mesmo tempo que morre muita criança, também nasce muita criança, né? Então assim, alto índice de analfabetismo, um alto índice de mortalidade infantil e um alto índice de natalidade também são características de países em desenvolvimento. Também existe uma baixa expectativa de vida, ou seja, as pessoas não vivem por muito tempo nesses países. Aqui no Brasil, até que a média da expectativa de vida é alta, né? Os homens vão viver até mais ou menos os 70 e as mulheres até os 80 e aos 90. É por aí, né? Claro, se você se cuidar, tiver uma condição de vida boa. Só que na maioria dos países em desenvolvimento, tirando o Brasil, acredito, a qualidade de vida é pequena, a expectativa de vida é baixa, entendeu? Então, assim, você vai viver no máximo até 60, 70 anos, porque ao longo da vida, né, você não vai tendo a oportunidade de viver num país adequado, o país ele é poluído. Se ele não é poluído, ele causa alguns problemas, assim, pode causar um acidente em você. Se você está trabalhando em uma empresa, você sofre um acidente, você não vai receber a assistência adequada, você pode ter sequelas. Se você ficar doente, você não vai ter um hospital preparado para se cuidar, para tentar melhorar. Então, isso gera uma baixa expectativa de vida nas pessoas, né, em países em desenvolvimento. Como eu disse, aqui no Brasil até que é alta, mas assim, na maioria dos países em desenvolvimento não é. Beleza? Existe uma média de ingestão diária de calorias abaixo do mínimo recomendado. O que é isso? Ou seja, as pessoas comem mal. Basicamente é dizer isso. Né? Por exemplo, a base da educação alimentar no Brasil ela é muito ruim. Né? As crianças em desenvolvimento deveriam sempre comer proteína, comer ferro, coisas fortes, carne ali, coisas que dê energia para elas estudarem, mas na maioria das vezes não é assim. Então as pessoas no Brasil comem mal, também devido ao preço das coisas, né? As pessoas são obrigadas a comer mal porque não têm condições de comprar um produto melhor, uma carne melhor, um frango melhor, um arroz melhor, porque tudo é muito caro nos países em desenvolvimento, né? Então, existe essa média de ingestão de diária de calorias muito baixa, né? As pessoas não comem o ideal durante o dia, elas comem pouco. E isso também influencia na sobrevivência delas. Né? Existe grande parte das pessoas com moradias precárias, e aqui tem um exemplo bem claro aí, ó. É um exemplo da desigualdade social que há nesses países e a desigualdade socioespacial. O que é a desigualdade socioespacial? É a diferença de uso do espaço. Né? O espaço aqui nessa foto, por exemplo, muito famosa, que é uma foto lá de São Paulo, do lado direito é um espaço usado para o rico, né? Para a pessoa que tem uma condição de vida melhor, tem um dinheiro a mais, pode pagar para viver num lugar melhor. E o lado esquerdo, né, ele é usado o espaço é usado para as pessoas com menos dinheiro, com menos condições financeiras, e aí elas são obrigadas a fazer suas casas em condições precárias, né, tem que conviver ali muitas vezes com bandidos, com o tráfico, as condições de vida nesses lugares não são ideais e você vê que um está do lado do outro. Então, grande parte das pessoas do Brasil e desses países em desenvolvimento vivem com moradias precárias. Mas por quê? Porque o espaço não é dividido da forma correta. Assim como a renda que eu falei lá no começo não é dividida da forma correta. Há muita desigualdade social, ou seja, na questão do dinheiro, e há muita desigualdade socioespacial, na questão do uso do espaço. Beleza? E existe também a proliferação de grandes centros urbanos com pouca infraestrutura. O que significa dizer? As cidades dos países em desenvolvimento, perdão, as cidades desses países em desenvolvimento, elas crescem muito, elas têm um número de pessoas muito grande, né? Muita gente. Manaus, por exemplo, tem gente para todo lugar. São Paulo, então, nem se fale, né? Só que esses centros urbanos, essas cidades, às vezes não estão preparadas para receber essas pessoas. Um exemplo claro disso é o trânsito. Né? Se as cidades com maior desenvolvimento, na maioria delas, dos países com maior desenvolvimento, elas não têm trânsito. Por quê? Porque elas têm uma infraestrutura adequada, ruas adequadas, viadutos adequados, que possam fazer o trânsito fluir. A maioria das cidades dos países em desenvolvimento não é assim. Né? Manaus, volta e meia, a cidade para porque tem muito carro, tem muita gente, tem pouco espaço, não tem a infraestrutura adequada. São Paulo também. Às vezes o trânsito fica horas parado porque tem muita gente, a rua é pequena, não tem a infraestrutura adequada. E essa falta de infraestrutura, eu estou usando o trânsito só como exemplo, mas existe a falta de infraestrutura escolar, falta de infraestrutura hospitalar, falta de segurança, entendeu? Falta de moradia adequada. Então, todas essas características aqui que eu falei para vocês, essas desse slide aqui e a do slide anterior, são características dos países em desenvolvimento. E aí entra aquilo que eu falei para você, os países em desenvolvimento,
assim, do ponto de vista da ONU, da Organização das Nações Unidas, eles estão próximos aos países mais ricos. Mas quando a gente olha a realidade aqui, todas essas características aqui, a gente vê que eles não estão mais próximos dos países mais ricos. A gente está, na verdade, próximo dos países mais baixos. E eu falo a gente porque o Brasil é um país considerado em desenvolvimento, mas que não está nada perto de ser um país muito desenvolvido, né? Está mais perto de ser um país ruim de se viver, um país menos desenvolvido. Beleza? Então isso daí é um ponto para se pensar. Então ficou entendido aqui para vocês, eu acho que a questão dos países em desenvolvimento. Agora vamos para os países em desenvolvimento considerados emergentes, né? E aí entra aquela questão que eu falei para vocês ainda agora. Países considerados em desenvolvimento, considerados emergentes, são aqueles países que já estão perto dos países mais desenvolvidos, né? Como está dizendo aqui, ó, os países emergentes são aqueles que dispõem de um padrão de vida entre médio e baixo, com maior grau de industrialização. Esses países apresentam um crescimento econômico e social maior que os demais países em desenvolvimento e são capazes de atrair investimentos internacionais, em razão de vantagens que oferecem, como mão de obra barata e abundância de recursos naturais, incentivos fiscais e legislação ambiental pouco rigorosa. Então, o que significa isso? Mais uma vez, essa visão aqui é uma visão só econômica, né? A ONU olha lá e fala, o Brasil ele realmente tem muita gente que trabalha, muita gente para trabalhar, é fácil você botar uma empresa ali. A prova disso que o Brasil é um país de você botar empresas de forma fácil é que existem várias empresas da Samsung, da Coca-Cola, da Nokia aqui em Manaus, entendeu? Empresas internacionais instaladas aqui em Manaus, no Brasil, porque é fácil manter as empresas aqui, porque tem muita gente para trabalhar, eles não vão ter que pagar tanta coisa para o governo, entendeu? Então, olhando só economicamente, né? Olhando só na questão do dinheiro, a ONU olha e fala, o Brasil ele tem muito dessas características aí, ó. É um país que tem muita mão de obra, muita gente querendo trabalhar, tem muito recurso natural, o Brasil tem muito recurso na natureza que você pode tirar e utilizar para a indústria, tem muito incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal? O governo mesmo às vezes pede para essas empresas virem para cá, né, porque isso gera emprego para o povo, gera renda para o Estado, e uma legislação ambiental pouco rigorosa, ou seja, a Amazônia aqui, do nosso lado aqui, no nosso estado, é o exemplo claro, né? Todo mundo entra lá, faz o que quer, corta árvore, taca fogo e é queimada, e a lei não tá nem aí, porque a lei é pouco rigorosa. Então, assim, à luz econômica, à luz só do dinheiro, esses países são considerados em desenvolvimento emergente, ou seja, estão muito próximo de ser um país muito desenvolvido. Mas, como eu falei, aquelas características anteriores, e a gente sabe que essas características anteriores que a gente falou são verdade aqui no Brasil e nesses países em desenvolvimento, fazem com que esses países estejam mais próximos dos países menos desenvolvidos do que dos países desenvolvidos. Então, essa visão da ONU aqui, lembrem sempre, é uma visão só econômica, mas a realidade dos países não é a realidade dos países muito desenvolvidos. Lembrem sempre disso, tá bom? E aí existe um grupo econômico, olha aí, um grupo econômico, ou seja, um grupo voltado para o dinheiro, que são 5 países considerados em desenvolvimento emergente, ou seja, muito próximos de serem países muito desenvolvidos, que no caso é o Brasil, nosso Brasil aqui, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Eles formam o chamado BRICS, né? A África do Sul está com S aqui porque eles classificam pela língua inglesa, né? Que é South Africa, África do Sul. Mas o restante, Brasil, Rússia, Índia, China, tá tudo certinho aqui. E são 5 países, né, ao redor do mundo, todo mundo já ouviu falar deles aqui. O Brasil aqui da América do Sul, a Rússia ali da Europa, a Índia e a China ali da Ásia e a África do Sul do continente africano, né? Assim, na questão econômica, esses países atendem todas essas características aqui de cima, ó. E aí, pela ONU, a ONU olha, vê esses países atendendo essas características aqui e fala, esses países são emergentes, ou seja, algum dia eles vão ser muito desenvolvidos. Só que o BRICS, por exemplo, o BRICS existe há anos, e esses países nunca saem do status de países em desenvolvimento. Sempre ficam ali. A gente é um país de desenvolvimento, mas eles nunca desenvolvem de vez. Por quê? Por causa de todas aquelas questões anteriores que eu falei para vocês. Assim, as pessoas pensam que o dinheiro é a coisa mais importante, né? A economia é a coisa mais importante. Mas se um país que tem uma economia boa, mas não tem uma condição de vida boa por todos aqueles problemas lá que eu falei anteriormente para vocês, esse país ele não pode ser considerado muito desenvolvido.
entendeu? Ele está ali mais próximo do país menos desenvolvido. E a gente sabe que acontece isso no Brasil e pode acontecer nos outros países afora. É claro que tem países aqui, por exemplo, a Rússia ela pode ser classificada um país emergente sim, né? Porque a diferença, a realidade do Brasil é diferente da realidade da Rússia, né? Para os russos, a forma de vida é muito mais fácil do que a forma de vida dos brasileiros, entendeu? Então, assim, existem países que são considerados emergentes e que realmente podem ser desenvolvidos, estão perto de ser desenvolvidos, mas existem países que são considerados emergentes, mas não estão nada perto de ser desenvolvidos. Só estão classificados ali. Olha, vocês vão ser grandes algum dia, mas nunca continuam, nunca chegam a esse patamar, sempre continuam ali, com países em desenvolvimento, ficam ali, nunca sobe, nunca desce, e está mais perto de descer do que de subir. Entendeu? Então espero que fique claro essa parte aqui para vocês. Beleza? Dos países em desenvolvimento considerados emergentes. O Brasil, nosso país, é um deles. Né? Que está há anos nesse status aí. É sempre. Ah, não, o Brasil vai ser grande. Ah, o Brasil vai ser um país desenvolvido. Mas cada vez, ao longo dos anos, cada vez mais vai piorando, entendeu? Então a gente sabe que a gente está mais perto de ser um país lascado, menos desenvolvido, do que um país grande, bacana, um país muito desenvolvido. A gente sabe que essa é a realidade. Beleza? E aí, ó, países aqui dos países em desenvolvimento considerados emergentes: China, Turquia, Indonésia, Malásia, Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia são exemplos de países emergentes, também chamados de industrializados, porque eu disse que a ONU só olha a questão econômica, né? Se tem muita empresa, se tem muita gente trabalhando, aquele país para a ONU vai ser um país considerado emergente em desenvolvimento. Né? Pelo fato de oferecerem matérias-primas e mão de obra barata e terem um grande mercado consumidor e fontes de energia. Então, esses países aqui, eu já dei o exemplo para vocês, atendem essas características aqui. Né? Eles têm grande matéria-prima, tem muita gente querendo trabalhar, mas isso não significa que o país vá ser muito desenvolvido. Né? Esses países atraíram muitas empresas transnacionais. Eu dei o exemplo para vocês aqui do Amazonas, né? A gente tem a Zona Franca, aí tem grandes empresas aqui em Manaus, Coca-Cola, Nokia, Samsung, Honda, Yamaha, né? Que são empresas nacionais de outros países que vieram para cá justamente pelas oportunidades que tiveram. Né? Principalmente a partir das últimas décadas do século XX, ou seja, ali nos anos 80, nos anos 90, que começou a vir muita empresa de fora para cá para o Brasil e para esses países em desenvolvimento considerados emergentes. Né? E o que lhes garantiu grande desenvolvimento econômico, ou seja, ó, se eles desenvolvem muito economicamente. Mas tem uma questãozinha que eu falei para vocês lá atrás, né? A renda, a concentração do dinheiro fica com uma parte do povo, a parte mais rica, e a parte mais pobre, para falar o português bem claro de novo, se lasca. Vive com o mínimo, entendeu? Então, olha só, esses países, o Brasil é um país que produz muito dinheiro. Esses países aqui de cima, China, Turquia, Indonésia, todos eles também produzem muito dinheiro. Só que eles não distribuem o dinheiro da forma correta para o povo. E é aí que está o erro, beleza? Ao mesmo tempo é que continuaram a exportar suas matérias-primas para os países desenvolvidos, ou seja, vender o que tem aqui para os países de fora, pelas commodities, os países emergentes passaram a exportar produtos industrializados, geralmente com baixa tecnologia. Ou seja, a gente depende da tecnologia dos outros países, e quando a gente depende, a gente não pode nem comprar o melhor produto, porque nem dinheiro tem tanto assim. Então, por exemplo, a gente está vivendo um contexto de pandemia, né? E aí, vamos supor que a Alemanha está vendendo um respirador, vários tipos de respiradores. Aí o Brasil precisa de respirador. O Brasil vai chegar para a Alemanha vai falar assim, ó, tem esses aqui, ó, tem esse modelo aqui, esse modelo aqui, esse modelo aqui. O Brasil vai perguntar assim, tá, qual é o mais barato? Porque vai ser o que o Brasil vai poder comprar. Ou seja, a gente depende da tecnologia dos outros países. Quando eu falo Brasil, eu estou dando o exemplo do Brasil, porque a gente vive no Brasil. Quero que vocês lembrem sempre isso. Mas e os países em desenvolvimento, eles dependem tecnologicamente de outros países e além deles dependerem tecnologicamente, eles não pegam nem a melhor tecnologia, eles pegam a mais baixa, a mais barata, entendeu? Então, essas são características de países em desenvolvimento considerados emergentes, né? E por tudo isso a gente vê que eles estão mais próximos dos países mais pobres do que dos países mais ricos. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. E aí, apesar da industrialização e do significativo crescimento econômico, como eu já falei para vocês, a maioria desses países não conseguiram solucionar os problemas de analfabetismo, mortalidade infantil, a carência de moradias e necessidade de saneamento básico. Mais uma vez, a distribuição da renda não é de forma ideal. Então, muita gente tem condição de vida boa, mas na realidade a maioria desses países são assim, como está representado aqui na imagem. Tem um lixo exposto, né? O lixo não tem um destino adequado, por quê? Porque
porque o governo não investe no saneamento básico. As empresas que existem nesse país poluem muito, né, nessas cidades industrializadas em desenvolvimento, consideradas emergentes, são muito poluídas, né, pelas empresas. Existe um grande centro urbano, cada vez mais a cidade cresce e às vezes os países não têm a infraestrutura, às vezes não, na maioria das vezes os países não têm a infraestrutura adequada para receber esse crescimento. E aí existem alguns problemas, né? A gente vê, por exemplo, aqui no nosso Amazonas, aqui em Manaus, a cheia aí que está tendo lá no centro, né? Quem já teve a oportunidade de ver, isso daí para muita gente é uma coisa, olha só, vamos lá tirar foto, a cheia, mas isso é um problema, gente. É um problema porque o governo, a prefeitura de Manaus, não preparou a cidade. Não estou falando nem esse governo de agora, essa prefeitura de agora, eu estou falando dos anteriores, lá de antigamente, logo quando Manaus foi criada, a Manaus não foi preparada, a infraestrutura de Manaus não foi preparada para receber o enchimento do rio, né? Então, toda vez que o rio enche, acontece isso. O centro alaga, a maioria daqueles bairros ali, Compensa, São Raimundo, São Jorge, que são perto do rio, também alagam, e aí as pessoas ficam sem onde morar, entendeu? Então isso gera problemas, entendeu? Então, assim, como eu disse para vocês, aquilo que eu sempre bati na tecla, falando dos países em desenvolvimento considerados emergentes. A ONU olha esses países e ela vê que esses países produzem muito dinheiro, produzem muitas coisas para vender para outros países, tem uma mão de obra, muita gente trabalhando e ela acha que está tudo perfeito. Mas na realidade, o que acontece aqui é que dão valor tanto para o dinheiro, dão muito valor para o dinheiro e esquecem do povo, da população, esquecem de cuidar da cidade. E do que adianta isso? Do que adianta ter muito dinheiro no país se o país não é bem desenvolvido, não atinge o patamar que a ONU quer? Né? A gente quer ser um país muito desenvolvido, um dos melhores países para viver no mundo, mas pelos problemas que os governadores, os empresários, os políticos trazem para a gente, roubam muito, ficam com muito dinheiro, a gente não tem oportunidade. Então lembrem sempre disso. Né? O Brasil é um país desenvolvido, considerado emergente, ou seja, próximo de ser um país muito desenvolvido, mas a realidade é que a gente sabe que a gente está muito perto de ser um país menos desenvolvido. E a maioria dos países em desenvolvimento ao redor do mundo tem essas características como a do Brasil. Não pense que é só no Brasil que é assim. É claro que em alguns aspectos o Brasil é muito mais forte, mas a maioria dos países do mundo, considerados emergentes, na verdade, não estão nada perto de serem desenvolvidos. Né? É ao contrário. Beleza? E aí, finalmente, a gente chega nos países menos desenvolvidos, né? Que são os países abaixo dos países muito desenvolvidos e abaixo dos países menos, ali dos países do meio, né? Que são os países considerados emergentes. E aí, meu amigo, aqui a situação é complicada, né? Se a gente acha ruim a coisa aqui no Brasil, a gente tem que muitas vezes dar graças a Deus, porque tem gente que tá pior que a gente. Né? E existem aqui países menos desenvolvidos possuem índices de baixa escolaridade, ou seja, as pessoas não têm muita oportunidade de estudar, muita gente nem termina os estudos porque não tem como estudar, elevada mortalidade infantil, ou seja, também morre muita criança, carência de moradias, as pessoas muitas vezes têm que se abrigar por isso que existem as invasões, por exemplo, né? As favelas são construídas por causa dessas coisas, as comunidades, as pessoas veem um terreno vazio, olha, um lugar para fazer casa, aí elas aproveitam, né? Por quê? Porque existe essa carência de moradias, as pessoas às vezes não têm dinheiro para comprar uma casa e o governo também não ajuda, não constrói casa, e existe pouco acesso a saneamento básico, ou seja, esses países assim menos desenvolvidos são muito sujos. Por quê? Porque realmente não são cuidados da forma correta, né? Alguns exemplos de países menos desenvolvidos são Haiti, Afeganistão, Chad, Mianmar, Congo e Sudão do Sul. Ó, a maioria deles aqui estão na África, né? Mas o Haiti, por exemplo, ele não fica na África, apesar de muita gente achar que ele é da África. O Haiti ele fica aqui na América Central, né? Aqui perto do México, perto de Cuba ali mais ou menos. E o que aconteceu lá? Né? Há alguns anos, vocês devem lembrar, aconteceu um terremoto lá. E aí, o Haiti já era um país considerado menos desenvolvido, né? Já tinha todas essas características aqui de cima, né? De um país menos desenvolvido. Aí vem um terremoto, já era ruim lá. O terremoto faz com que piorasse, derrubasse tudo e aquele país realmente fosse um país péssimo para se viver. Isso explica por que veio muito haitiano para o Brasil. Porque vocês acham que realmente as pessoas saíam do país dela porque elas queriam? Né? Elas falavam assim, tô aqui no meu país, vou lá pro Brasil, tentar a sorte, sofrer lá, tentar arrumar um emprego, não é nem certeza que eu vou arrumar. E às vezes você é maltratado pelas pessoas. Vocês acham que foi porque elas quiseram mesmo? Não foi por vontade delas, gente. Essas pessoas foram obrigadas.
né? Porque elas viram que realmente era péssimo de se viver naquele lugar. Não tem a condição de vida. Como é que eu vou viver nesse país? Esse país tão menos desenvolvido em relação aos outros, né? Tem país que tem tudo e o nosso não tem nada, né? Então existem muitos países assim, muitos países ao redor do mundo, né? Então o Haiti é um exemplo claro deles, assim. Então o que eu quero explicar isso para vocês, né? Quando os haitianos vieram para o Brasil, por exemplo, não foi por opção deles, né? Eles estavam tentando achar outro lugar para sobreviver, porque o lugar deles de origem realmente era impossível. Beleza? E aí essas são as características dos países menos desenvolvidos e agora a gente entra em outro ponto da aula, né, que é para falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o popular IDH. E o que é esse IDH? O IDH é um índice criado pela ONU que avalia a qualidade de vida das pessoas em praticamente todos os países. Em sua composição, considera-se a expectativa de vida, a escolaridade e o rendimento per capita da população. Ou seja, a ONU criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, para classificar como é a qualidade de vida das pessoas nesses países, né? Aí se você for seguir a lógica, você vai perceber que a qualidade de vida das pessoas nos países mais desenvolvidos é de um jeito, né? Elas têm uma qualidade de vida melhor. A dos países ali considerados emergentes é uma qualidade de vida no meio termo, não é a qualidade de vida ideal, mas dá para viver. E a dos países menos desenvolvidos vai ser aquela qualidade de vida péssima, a ponto das pessoas quererem sair dos seus países e morar em outros países. Beleza? Então é mais ou menos isso que a ONU quer avaliar, né? Mas ela cria esses parâmetros, ela vê a expectativa de vida de um país, a escolaridade, o rendimento, e de acordo com como for essas características, né? A resposta dos países para essas características, a ONU vai lá e classifica. Ah, não, esse país aqui, então, ele é muito desenvolvido. Ah, não, esse outro aqui, ele é menos desenvolvido. Então, ela olha essas características aí e classifica os países. O índice de desenvolvimento humano varia de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento. Maior desenvolvimento humano do país, né, das pessoas. A classificação é feita dividindo os países em 4 grupos. O desenvolvimento humano muito elevado, ou seja, uma forma de vida muito boa. O desenvolvimento humano elevado, né, dá para viver ali tranquilo. O desenvolvimento humano médio, que é aquele, olha, dá para viver, mas toma cuidado. E o desenvolvimento humano baixo, né, que é aquele, olha, realmente está impossível de se viver aqui, né. Então, assim, quando eu falo lá para vocês na classificação dos países, a ONU ela está olhando a questão econômica na classificação dos países, mas eu queria que vocês entendessem aquilo lá, tá bom? Naquela parte dos países considerados emergentes, por quê? Porque as pessoas podem ter uma ideia de países considerados emergentes que na realidade não são, né? Mas ali naquela questão a ONU só olha a luz econômica. Nesse caso aqui, a ONU já está se preocupando mais com o ser humano, mas não quer dizer que ela se preocupa diretamente com o ser humano. Ela só vai ver como os países estão tratando os seus seres humanos, né? Estão desenvolvendo ali suas pessoas. Ela não vai dizer como é que o país tal ela vai chegar lá para a Rússia e falar, ó, russo, é assim que tu tem que cuidar do teu povo, para esse povo se desenvolver da melhor forma. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai ver como a Rússia está tratando o povo dela e vai dizer, olha, a Rússia está tratando desse jeito aqui. Então a Rússia é um país desenvolvido. Ah, não, é um país menos desenvolvido. É esse o papel da ONU. A ONU, ela olha aqui, mas ela não interfere diretamente, tá bom? Ela só classifica. Quero que vocês entendam isso. Beleza? Então esse é o papel do IDH. Quando eu falo dos países lá, da classificação dos países, entre o país mais desenvolvido, o emergente e o menos desenvolvido, ali é a questão econômica que eles olham. Aqui é a questão humana. Mas em nenhuma das questões, nenhuma das duas, a ONU interfere diretamente. Ela só observa e só estuda. Beleza? E aqui, continuando, essa classificação determina limites relativos. Por exemplo, em 2015, a lista de classificação do Índice de Desenvolvimento Humano contava com 188 países. Assim, 51 países estavam classificados com um desenvolvimento humano muito elevado, ou seja, a ONU considerava 51 países muito elevados, que cuidavam muito bem do seu povo, né? As pessoas tinham uma oportunidade de vida melhor. Os próximos 41 com desenvolvimento humano médio e, finalmente, os últimos 41 com desenvolvimento humano baixo. Então, essa é a classificação que a ONU fez. Essa daqui é de 2015, nós estamos em 2021, né? Então, em 2021, a classificação já pode ser diferente, né? Por exemplo, em 2015 existiam 51 países classificados com um desenvolvimento humano muito elevado. Aí vamos supor que por um milagre de Deus, o Brasil conseguisse manter seu povo da melhor forma, as pessoas não tivessem dificuldade para estudar, não tivessem dificuldade para trabalhar, conseguissem viver bem. Aí o Brasil, que era
estava ali com o país como um país com um desenvolvimento humano elevado ali, ele já poderia ser classificado como um país com um desenvolvimento humano muito elevado. Ou seja, deixaria de ser 51 países e passariam a ser 52. E essas mudanças ocorrem constantemente, né? Só que a última classificação que a ONU fez foi em 2015. Provavelmente, quando sair a próxima da ONU, já vai estar diferente. Não vai ser mais, né? Vai ter um país que estava embaixo, mas subiu, um país que estava em cima, mas desceu, e vai deixar de ser essa classificação aqui. Então, por isso que diz que a classificação ela é relativa, depende muito do momento, beleza? A mais atual é essa daqui de 2015. Então, e aqui para vocês, né, um mapinha para representar o índice de desenvolvimento humano. Observem aqui a legenda, né? Em branco são os países sem dados, né? Aí você observa lá em cima, lá perto dos Estados Unidos, só tem ali a Groenlândia. A Groenlândia ela é um território ali, né? Mas ela é quase inabitada, né? Porque é muito frio. Então, assim, não tem nem como você calcular o desenvolvimento humano daquele país, porque quase não tem gente lá. Tá bom? E aí tem os países em vermelho, né, que são aqueles países com um índice de desenvolvimento baixo, e aí a maioria está na África, né? E aí a gente viu que a maioria dos, como eu disse para vocês, os países menos desenvolvidos estão na África também, né? E aí também tem aqueles países com índice de desenvolvimento médio, que são esses países com essa cor de pele aqui, sabe? Observem aqui perto da África, aqui ó, parte da Ásia ali, aí tem a Índia, tem a China, as Coreias ali, né? Então esses países ali têm um índice de desenvolvimento médio. Aí tem os países com índice de desenvolvimento considerado alto, né? Que são esses países com a cor mais bege aqui. E olhem aqui, a América do Sul, olha o Brasil, tem um índice de desenvolvimento humano considerado alto. Entendeu? Mas não significa que seja o ideal, que seja o bacana. Ah, tá. Dá para viver aqui no Brasil, mas tu tem que tomar muito cuidado, porque se tu vacilar, tu não consegue viver tua vida da melhor forma. É basicamente isso, entendeu, gente? E tem os sortudos, né? Sortudos não, aqueles preparados que conseguiram ser os melhores países do mundo, né? Porque fizeram da forma correta, que tem o índice de desenvolvimento humano muito alto, que são esses países em verde. E não por acaso, não é por acaso, que os países com desenvolvimento humano muito alto também são os países considerados mais desenvolvidos. Não é por acaso, gente, tá? Porque países com maior desenvolvimento, países bem cuidados, países que valorizam o seu povo, valorizam a sua cultura, investem na educação, na saúde, na segurança, vão ter uma condição de vida melhor. É a consequência. Então, a maioria dos países, vocês observam, Estados Unidos, Canadá, Japão, entendeu? São países muito desenvolvidos economicamente e muito desenvolvidos, não por acaso, humanamente falando. Beleza? Então é isso. Essa é a classificação do Índice de Desenvolvimento Humano da nossa ONU. Essa daqui é até a mais recente, ó, é de 2019. Beleza? Então isso é o IDH, gente. A medição da qualidade de vida, do desenvolvimento do povo humano no país, né? E aí a ONU olha, como é que eu vou definir assim isso aí? Vamos ver como é que as pessoas estão estudando, como é que elas estão trabalhando, se elas estão sobrevivendo ou não, se elas estão vivendo bem ou não, se elas estão ganhando dinheiro ou não. E olhando essas coisas a ONU define. Então isso é o Índice de Desenvolvimento Humano. Beleza? E aí também existem as classificações, né? Porque tem o Índice de Desenvolvimento Humano, mas existem aqui, olha só, a partir de 2010, a ONU, em seu relatório de desenvolvimento humano, porque a ONU faz um relatório, né, para dizer como é que estão os países no mundo, que é publicado todos os anos, ela criou outros índices para tentar se aproximar mais da realidade dos países avaliados. Porque, como eu disse para vocês, a ONU ela só olha de fora, mas ela não olha com detalhe os países. E aí ela percebeu que, pelo menos aqui na questão humana, na questão econômica ela não faz isso, mas pelo menos aqui na questão humana, ela tinha que olhar mais de perto para saber como é que estava o desenvolvimento daquele país. E aí ela criou outros índices de desenvolvimento, né? Tem um índice de desenvolvimento humano, que é o IDH tradicional, mas existem outros. E o primeiro deles é o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, o IDH-AD. O IDH-AD utiliza os três componentes de avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano, né? Aqueles lá, os primeiros que eu falei para vocês, né? Da escolaridade, da qualidade de vida e da distribuição da renda. Porém, ajustados a um índice de desigualdade. O IDH-AD indica as desigualdades existentes entre as pessoas, pois não é toda a população que tem acesso a uma renda que garanta minimamente suas necessidades, bem como acesso à educação e a um sistema de saúde de qualidade. Ou seja, o IDH-AD ele faz o papel que o IDH faz, né? Olha, pegar esses três parâmetros aqui, como é que as pessoas estão estudando, elas estão ganhando bem, elas estão sobrevivendo bem, entendeu? Só que o IDH ele faz aquilo com todos os países. Aí no IDH-AD
cada país faz o seu, entendeu? A ONU chega lá, orienta, Brasil, faça o seu IDHD para ver como é que as pessoas do seu país estão se desenvolvendo. Rússia, faça o seu IDHD para ver como é que as pessoas estão se desenvolvendo. Então, esse é uma das isso foi criado para a gente entender de forma mais detalhada essa questão do desenvolvimento humano, entendeu? Porque se a ONU só fizesse aquele relatório grande, não ia ficar detalhado e não ia ficar claro para as pessoas. Beleza? E aí outros deles é o Índice de Pobreza Multidimensional, que é o IPM. O IPM indica as privações individuais quanto à escolaridade, à saúde, ou seja, a nutrição e a mortalidade infantil, e as condições de vida da população, água, eletricidade e gás, né? Ou seja, no índice de pobreza multidimensional, o que acontece aqui? A ONU ela analisa pessoa por pessoa. Eu fui analisado, seus pais foram analisados, meus pais foram analisados, sem perceber. A gente é analisado sem perceber, né? Porque vocês sabem que todos nós temos dados, todos nós temos RG, CPF, então o governo sabe quem é a gente. Né? Se a gente vai, por exemplo, tirar um documento, você tem que levar sempre sua identidade, seu RG, seu CPF, para anotar as coisas. Todo documento que você tira, se você tira um cartão, se você compra uma coisa, você tem sempre que dar seus dados. Até para entrar na rede social, tem sempre que dar seus dados. Então não pense que a gente é desconhecido, né? A gente é conhecido por todo mundo, porque todo mundo sabe da gente. E aí a ONU usa esses parâmetros, né? Pega pessoa por pessoa, e aí ela classifica a pobreza multidimensional. O que é a pobreza multidimensional? A gente sabe que existe diferença de qualidade de vida das pessoas mais pobres para as pessoas mais ricas. Isso não é segredo. E aí a privação individual quanto à escolaridade. Eu, por exemplo, só posso estudar no colégio público, porque eu não tenho direito a estudar no colégio particular, porque eu não vou ter a renda, não vou ter o dinheiro para pagar. Mas um menino rico, ele consegue pagar, ele consegue viver. E aí já começa a diferença. O menino pode ter uma educação melhor que a minha e eu não. Entendeu? Então essa é a diferença no índice de escolaridade, a pobreza multidimensional, né? Ele tem mais oportunidade que eu. E aí também, na questão da saúde, se eu fico doente, eu só posso ir no hospital público. Eu estou falando eu, mas eu estou usando o exemplo. Imaginem as pessoas no geral. Né? Se o fulano fica doente, ele só pode ir no hospital público, porque ele não tem dinheiro para pagar um hospital mais rico, né? Então, o menino rico não, o menino rico vai ter. Então, a chance do menino pobre sobreviver é menor do que a do menino rico. Então, tá aí também mais uma diferença, né? Uma pobreza multidimensional, a diferença. E a condição de vida, né? A gente sabe que a condição, por exemplo, o menino rico quer... Vamos usar um exemplo básico. O menino rico acorda de manhã para ir para a escola. Ele pode ir de carro, ele pode ir de van, ele pode ir de Uber. Aí o menino pobre, se a escola é longe, o que ele faz? Ou ele vai a pé, ou ele vai de ônibus. Entendeu? Então, seguindo esses parâmetros, eu dei esses exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem como é a dimensão, né? É analisando a pobreza multidimensional das pessoas, né? A diferença de oportunidade de escolaridade, de condição de vida, de saúde, entre um rico e um pobre, entre uma pessoa com mais dinheiro e uma pessoa com menos dinheiro, entendeu? É isso, é basicamente isso. Tem muita gente pobre, por exemplo, que consegue viver bem. Porque é o pobre, aquele pobre arrumado, aquele pobre... você é pobre? Sou, mas eu nunca passei fome. Entendeu? Tem uns tipos diferentes de pobre. Tem uns tipos diferentes de rico também, né? Tem um rico que é aquele cara que não tem muito dinheiro e tem um rico que é aquele cara que tem muito, muito dinheiro, entendeu? Então, assim... existe essa dimensão, essa diferença de pessoas para pessoas, de condições de vida das pessoas para outras pessoas. E o índice de pobreza multidimensional mede isso, né? Indica essas diferenças aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E aí, que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, o IDG. O IDG mede as diferenças entre mulheres e homens. Utiliza os mesmos indicadores do IDH, ou seja, sempre seguindo as diferenças na área da saúde, na área do estudo, da escolarização e das condições de vida, ou seja, na área do dinheiro. O cálculo é feito separadamente para mulheres e homens, a fim de chegar a uma medida proporcional. Então, o que acontece aqui? No Índice de Desenvolvimento de Gênero, o IDG, a ONU pega a diferença de um homem para uma mulher. Por exemplo, a gente sabe que no mercado de trabalho, eu não sei se vocês têm essa consciência, mas o mercado de trabalho é muito injusto, porque o homem ele sempre vai ganhar mais que a mulher. Porque existem funções assim que o homem pode fazer que a mulher não pode fazer. Não tem assim condições de fazer. Por exemplo, o homem ele pode tranquilamente carregar 2 sacos de cimento na costa para fazer uma obra. E isso não é um trabalho para a mulher.
né? A mulher não é adepta do trabalho braçal, porque a condição física dela não permite. Mas, por exemplo, existe profissão que mulher vai ser muito mais sucedida que o homem, porque assim ela tem mais habilidade em fazer aquilo, entendeu? Então, no índice de desenvolvimento de gênero, o gênero que ele está falando aqui é o gênero homem e o gênero mulher, é medida a diferença na questão da saúde, entendeu? As mulheres muitas vezes elas vivem mais que os homens, né? Dependendo do país, as mulheres vivem mais. E aqui no Brasil, as mulheres vivem mais que os homens, né? Porque existe ali um cuidado, a mulher é mais cuidadosa que o homem, ela se cuida mais, né? O homem realmente ele é muito descuidado com a saúde. Existe uma diferença na escolarização, né? A maioria, assim, eu não posso dizer para vocês se existe mais mulher ou mais homem inteligente no Brasil, né? Até porque é errado dizer isso, né? Mas existe sim uma diferença na questão da educação. O homem pode receber a educação de uma forma e a mulher de outra, e isso pode prejudicar os dois. E na condição de vida também, né? Os homens podem ter um tipo de condição de vida, as mulheres podem ter outro. Então, no índice de desenvolvimento de gênero, é isso que é medido, né? O que está acontecendo de diferente? Está tudo igual para todo mundo? É igual para o homem e para a mulher? Beleza, você ganha quanto, senhor? Você ganha 300 e a senhora ganha quanto? 300 também? Ah, então tá tudo certo. Mas o senhor ganha quanto, senhor? Ganha 300 e a senhora ganha quanto? 200? Ah, então tá errado. Já começa aqui a ter uma diferença. Então, para isso que serve, para medir essas diferenças, porque a gente sabe que nunca vai ser nada igual, entendeu? E nenhuma questão vai ser igual. E nessa questão do gênero aqui, assim, vai ser muito desigual. As mulheres sofrem muito nesse mundo atual. As mulheres sempre têm um histórico de sempre sofrerem em relação aos homens, né? Seja por questões históricas, questões físicas e tudo mais, né? E aí, querendo ou não, a gente sabe que há essa desigualdade muito grande em vários aspectos entre um homem e uma mulher. E é para isso que existe o índice de desenvolvimento de gênero, né? Para ver como é que está se desenvolvendo, né? Porque o ideal é que seja tudo igual para os dois. Mas como existem essas diferenças, né, é feita essa medição, esse índice aí para sempre bater na tecla. Ó, gente, ainda está desigual, vamos melhorar para ficar igual. Beleza? E aí você vai ver o que está desigual. A área da saúde, a área da escola, a área do trabalho, dependendo da sua visão. Então é isso que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, o IDG. Existe o índice de desigualdade de gênero, né? Que o de desenvolvimento é aquele de desenvolver, de crescer, né? Olha, a gente está medindo as diferenças aqui entre o homem e a mulher, mas é para a gente saber como chegar à igualdade, tá? Não é para um ser maior do que o outro, não. É para os dois terem os mesmos direitos, as mesmas condições. Já no índice de desigualdade, a gente olha aqui para os problemas mesmos. Aquele lá, no índice de desenvolvimento, os problemas eles são abordados, mas assim, olha, vamos mudar o problema, vamos abordar o problema aqui, vamos mudar. Esse é o foco lá. Aqui no índice de desigualdade é para dizer qual é o problema, né? Porque para muita gente esses problemas não existem, né? E aí ele é classificado como o G2. O índice de desigualdade de gênero é o conhecido G2. O G2 reflete a desigualdade de gênero entre homens e mulheres, né? Como eu já disse para vocês. Usa como indicadores a saúde reprodutiva da mulher e a comparação entre mulheres e homens referentes à capacitação e à taxa de participação no mercado de trabalho. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, né, que é um mercado de trabalho, todo mundo precisa trabalhar, né, gente? De algum jeito, todo mundo precisa trabalhar. O que que acontece? As mulheres, por condições assim biológicas, as mulheres engravidam ou muitas vezes não podem fazer algum determinado serviço porque ela não tem força suficiente, como eu dei o exemplo do saco de cimento, né, do pedreiro. Mulher, é difícil ver mulher pedreira, porque a mulher não tem condição física de fazer aquilo, entendeu? Então, assim, algumas condições biológicas fazem com que as mulheres tenham menos oportunidade de emprego, seja muito desigual. A mulher ganha menos, às vezes, assim. A mulher não pode trabalhar numa determinada função porque ela não pode fazer aquela função. E isso daí faz com que o homem tenha mais vantagem e mais vantagem, né? Porque a mulher não pode fazer, mas tem um homem aqui que pode fazer. E aí a pobre da mulher que fica querendo trabalhar, querendo fazer as coisas, querendo crescer como pessoa, não pode porque às vezes ela é limitada. E aí existe o índice de desigualdade de gênero, né? Que é para abordar o problema. Olha, existe muita diferença entre homem e mulher, gente. Então vamos ficar de olho aqui. É isso que eles querem dizer, entendeu? Eles querem apontar a desigualdade. É que tem um gráficozinho que eu trouxe de exemplos para vocês, que é o de índice de desigualdade de gênero de alguns países. Aí, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos pegar como exemplo o Brasil, nosso país, beleza? Sempre para a gente entender. O IDH, a mulher, ela tem um IDH de 755, ou seja, o IDH da mulher é bom até. Só que o IDH do homem é de 761.
Ou seja, já começa aqui uma desigualdade, ó. Desigualdade no gênero. O homem aqui tem um desenvolvimento humano considerado melhor do que o da mulher no Brasil. Aí vamos para a expectativa de vida, né? Quanto tempo o homem e a mulher vivem? A mulher no Brasil, ela vive 79,3 ali, 79 até os 80 anos. O homem já vive até os 72, 73. Então, outra diferença de desigualdade de gênero aqui. No caso, a mulher aqui está mais forte que o homem. E por último aqui, média dos anos de estudo, né? A mulher no Brasil, ela estuda em média 8 anos. E o homem estuda em média 7, quase 8 anos também, entendeu? Então, assim, esses são parâmetros de medida, entendeu? Sempre, ó, sempre vendo a questão econômica, sempre vendo a questão do estudo e sempre vendo a expectativa de vida, né? E aqui é sempre abordando a desigualdade do gênero, tá? Existe o índice de desenvolvimento do gênero, que aquele índice é o que diz, olha, vamos crescer, vamos para frente, né, para ficar igual algum dia. Mas o que fala do problema na realidade do que está acontecendo agora, da desigualdade que está acontecendo na realidade, que precisa ser mudada, é claro, mas o que aborda, o que está abordando essa desigualdade é o índice de desigualdade de gênero. Então esses são os índices, né? Existe o índice principal, que é o índice de desenvolvimento humano, e existem os índices posteriores a eles, né? Que é o IDHAD, o IPM, o IDG e o G2 aqui. E eu expliquei para vocês eles detalhadamente. Beleza? Então, pessoal, desculpa pela aula longa, tá bom? Ficou grande mesmo, mas foi o que deu para fazer, né? Porque eu tive que falar do... Perdão. Perdão. Oh, meu Deus. Eu precisei falar dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, classificar eles de acordo com a classificação da ONU e também cheguei na parte do IDH, né? Então lembrem sempre, aquela classificação de países aborda mais a questão econômica, a questão do dinheiro, e essa classificação aqui do IDH, ela aborda mais a questão do desenvolvimento humano, né? Da pessoa mesmo, do ser humano, que é o que faz com que o país exista. Beleza? E todos eles são fruto da Organização das Nações Unidas, a chamada ONU, né? Que é um órgão que existe para meio que cuidar do mundo ali, né? Gerenciar o mundo, porque se não tivesse assim muita regra, muita lei, meu amigo, o que ia ter de guerra por aí, o que ia ter de país se matando, então tem que ter alguém ali para controlar. E a ONU faz esse papel. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? A aula ficou longa, mas eu espero que vocês tenham entendido da melhor forma. E é isso, beleza? Um abraço a todos, se cuidem e até a próxima.